É bom estarmos aqui, amém? Espero que os irmãos... Eu não estava a baralhar com ninguém. Mas o recado de Deus foi para alguém. Espero que tenhas ouvido e tenhas percebido. O culto, irmãos, o culto é aquilo que nós queremos que ele seja. E eu espero e desejo que os irmãos venham, quando vêm para o culto, venham com o desejo de sentir a presença de Deus, de senti-la de forma palpável. E, irmãos, eu senti. Deus está realmente neste lugar. Tenho pena que às vezes alguns de nós não o aproveitemos. Às vezes por causa disto, por causa daquilo, por causa de... Isso é outra pregação, não é hoje. Quero falar convosco hoje acerca de sofrimento. Os irmãos conhecem esta palavra? Sofrimento. Crescimento pós-traumático. Fala-se muito no stress pós-traumático, não é? Tudo o que isso envolve, mas eu hoje quero-vos falar em crescimento pós-traumático. Porque também existe crescimento pós-traumático. E hoje em dia, ouve-se falar muito disto, do stress pós-traumático, o estado, ou seja, um estado de depressão provocado pelos problemas e dificuldades que a vida traz ao ser humano e que por vezes o leva as pessoas ao extremo. Esta semana nós fiquei siderado um bocadinho com uma notícia que nós recebemos, foi através do Facebook, de alguém que nós conhecíamos, um moço, mais ou menos da minha idade, que nós tivemos o privilégio de conhecer em Pombal. Ele era um dos donos de um restaurante em que nós até tínhamos não digo uma parceria, mas quando fazíamos alguns eventos, basicamente era com eles que nós trabalhávamos. Excelente, uma pessoa sempre disponível, de um trato fácil, extraordinário. Foi na altura do Natal, o encontramos ali em Leiria, na OMA, e nós estivemos um bocadinho a falar. E nós fomos na sexta-feira a notícia que ele tinha morrido. Não sabíamos o porquê, depois ontem viemos a saber que ele estava a passar por uma depressão e se suicidou. Um homem na força da vida ainda, com capacidades e como ser humano excelente. Aliás, todos os relatos, se bem que às vezes não era, a gente sabe, nestas alturas, toda a gente é boa, não é? É tudo bom. Mas não, nós tínhamos a consciência, né, de quem está, de que a pessoa. Claro que ficámos perplexos, a olhar, mas infelizmente, irmãos, é isto que nós estamos a ver e vemos frequentemente. Tudo isto leva o stress, todas as questões. Nós não sabemos o que é que levou àquela depressão que ele estava a passar. Tinha uma vida. Um dos restaurantes que eles têm é um dos mais badalados ali na zona. Tinha uma vida estável. Nós não percebemos o porquê. Claro que sabemos que o nosso adversário, ele veio senão para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir o máximo de vidas possíveis e tenta e transtorna a vida das pessoas que ele consegue e nos tenta transtornar a nossa vida, mas graças a Deus que nós sabemos quem é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Passamos por momentos difíceis, porque eu hoje vou falar sobre sofrimento, não é? Mas há a oportunidade de nós vermos a outra face da moeda. O crescimento pós-trauma. O trauma não tem que nos levar ao stress. Ok?
O trauma, obrigatoriamente, mas leva-nos, mas não nos tem. O trauma pode servir para teu crescimento. Não faças dos traumas na tua vida, das circunstâncias mais dolorosas na tua vida, isto agora, isto... Não deixes que isso te leve ao extremo. Não deixes que isso te leve, não empoles isso. Mas olha para o crescimento que esse sofrimento pode trazer. Ou seja, as situações que vêm à nossa vida não apenas nos fazem sofrer, mas também nos ajudam a crescer e nos tornar resilientes. Então há duas linhas de pensamento que surgem. A primeira, a adversidade pode levar ao crescimento, sim, e a segunda é que não pode haver crescimento sem adversidade. Mas pode. O melhor, o que nós queremos é que haja crescimento na nossa vida sem adversidade. Mas vos garanto que para haver crescimento vai ter que haver adversidade. Porque se não houvesse nada, aliás, a minha Bíblia deve ser igual à vossa, e o próprio Jesus disse, no mundo, mas o versículo não acaba aí. Às vezes a gente só empola isto. No mundo vamos ter aflições. Quando as pessoas são muito pessimistas, e nós, porque somos portugueses, somos muito pessimistas. Ou não? Está provado. Nós somos um povo que tem uma música que se chama o fado, o destino. Somos uns desgraçados. Somos pessimistas por natureza, mas eu sou eu sou português, mas eu, acima de tudo, sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho que ser não posso ser um pessimista, eu tenho que ser um otimista. E quando eu vivo desta forma, porque há momentos que eu vivo da outra forma, mas graças a Deus que sempre Deus coloca o Espírito Santo em nós, mas também coloca gente ao pé de nós que nos ajuda e que nos motiva a sermos otimistas e a vermos as coisas de outra forma. A adversidade pode levar ao crescimento e não pode haver crescimento sem adversidade. Mas a adversidade não traz automaticamente o crescimento. Grande parte do resultado depende da forma como nós respondemos à adversidade. Se eu baixar os braços, se eu me deixar por completo esmagar, eu vou ser esmagado. Se eu não fizer nada, eu vou ser esmagado. Agora, se alguém nos ajudar, irmãos, eu há uns tempos atrás passei por uma situação difícil na minha vida e graças a Deus que eu tenho a minha mulher que me ajudou e que me alertou, porque eu estava a entrar numa espiral. Graças a Deus, e graças a Deus depois nós percebemos e eu vi claramente que Deus foi Ele que nos colocou lá, foi Ele que nos colocou no sítio e era naquele sítio, e não, apesar das circunstâncias que se levantaram, nós vimos, não era que nós tínhamos razão, era que Deus estava no controle e era Ele que estava a fazer tudo. Para que a igreja avançasse, para que a igreja crescesse. Mas primeiramente eu deixei-me enrolar naquela. E sinceramente, houve dias que não me apetecia, só me apetecia estar sentado no sofá. E ela, fiquei assim a olhar para ela. Sai daí, pá! Sai daí, levanta-te! Não estejas aí engonhado, pá! Foi mesmo assim. Porque eu estava-me a deixar. Lá está o pessimismo. Quando nós olhamos para Deus, e dou graças a Deus por alguns colegas, e especialmente um colega meu, que foi uma ajuda para mim naquela altura. Irmãos, Deus também nos põe pessoas à nossa frente que nos ajudam a viver não é positivismo, eu não estou a falar de positivismo, eu estou a falar de otimismo, porque o meu Deus é otimista. O meu Deus, o Deus da Bíblia, é otimista. Não é um pessimista. Ele é um otimista. Eu tenho que viver, eu sei que vai haver adversidade, eu sei que tudo isso vai trazer algum desconforto, mas acima de tudo vai trazer crescimento à minha vida e à tua vida. Vejamos o caso de José.
Nós já vamos ler, irmão. Não se estressem, não entrem em stress pós-traumático, que eu vou ler. Ok? Mas vamos ver o caso de José. Traído pela família, né? Os irmãos já estavam com os cabelos, além dos cabelos dele. Então a gente faz da folha. Foi vendido, mentiram ao pai, a mãe, um leão matou, deu cabo dele. Eu imagino, dor, de Jacó, todo aquele ascendimento, o seu filho, um dos filhos que ele amava, e que tinha porque era o filho de Raquel, e então tudo aquilo, eu imagino, todo o filme que aquilo trouxe à vida de Jacó, pensar que o seu filho estava morto. José depois, durante aquele espaço de tempo, todas as circunstâncias que vieram, traído, vendido como escravo, depois parece que as coisas até estavam a começar a animar com ele, mesmo sendo escravo, na casa de Potifar, as coisas até estavam a correr bem. Vem a mulher de Potifar, lá vai o José parar à prisão. José era o típico homem que podia estar completamente a passar uma depressão. Era o típico homem, com todas estas circunstâncias, era o homem que tinha todas, humanamente falando, tinha toda a legitimidade para estar revoltado contra Deus. Deus tinha-lhe dado sonhos e ele não estava a perceber. Parecia que estava fora. Então, mas eu imagino uma pessoa que seja péssima. Mas o que é que está a acontecer? Eu tentei explicar os sonhos que Deus me deu e agora ainda estou a passar por esta coisa. Não vale a pena. Tinha ou não tinha toda a legitimidade, humanamente falando? Preso injustamente. Mas quando ele faz, depois de tudo passado, depois de ele ter saído da prisão, de ele ter sido posto como governador do Egito, acima dele só estava Faraó. Era tipo, pronto, faz, eu só estou aqui para dar a chancela, tu fazes tudo. Depois disto tudo, ele tem, gostava que os irmãos abrissem em Gênesis 50, nos versos 20 e 21, depois quando aparecem os irmãos, e nós conhecemos toda aquela situação que foi criada, se fosse eu, malandros, mas vem aí, agora, bom, tudo isto, e ele tem uma expressão tão fantástica. Vamos principiar no verso 19, diz, e José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos, e assim os consolou e falou segundo o coração deles. Uau. José, depois de todo aquele trauma, depois de toda aquela situação, ele tem esta capacidade, ele parece que seguia os exemplos, os conselhos de Paulo, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Ele diz, não, atenção, tudo o que vocês fizeram, quando vocês me venderam, quando mentiram ao nosso pai, quando eu passei por todas estas situações, todo esse mal, Deus agarrou nesse mal e transformou em bem.
Não só para mim, mas também para vocês. Vejam a capacidade e o crescimento que todo aquele trauma trouxe aquele homem. Aquele homem não definhou, não ficou desanimado. Ele lutou contra isso. Ele não se deixou escravizar por todo aquele trauma, mas ele tornou-se um otimista. Porque ele servia um Deus otimista. E tu e eu temos que ser otimistas, irmão. Porque a chave para o crescimento pós-traumático está em ver Deus em todas as coisas. Não, irmão, isso é muito espiritual. Não, eu tenho que ver Deus em toda a minha vida, eu tenho que ver Deus. Em todas as circunstâncias eu tenho que ver Deus, porque se eu não vir Deus, o que é que eu sou? O que é que eu consigo? Se não é Deus, ele viu Deus em todas as coisas. Não foram vocês. Foi Deus que... O plano já estava traçado. O plano já está traçado. O que tu estás a passar, o plano está traçado. O problema é que nós queremos viver o propósito, mas não queremos passar pelo processo. Queremos o propósito de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, mas para chegares ao propósito de Deus na tua vida, tu tens que passar por processos. E às vezes os processos são dolorosos. Às vezes os processos são difíceis. Mas eles não servem para te deitar abaixo, eles servem para tu cresceres e para tu te tornares mais resiliente. Serviu para chave para o crescimento pós-traumático. Está em ver Deus em todas as coisas, aproximar-se dele, confiar nele, mesmo quando não se consegue compreender a situação. Eu acredito que muitas vezes José pensou, mas o que é que se está a passar? O que é que se está a passar aqui? Eu não estou a perceber. Mas ele continuou a ver Deus em tudo. Ele continuou a deixar que Deus estivesse no controle. Ele continuou a deixar que Deus estivesse a mexer dentro daquele processo, para que ele sabia que ele havia um propósito. Deus tinha-lhe dado um sonho, ele havia um propósito na vida dele. Mas aquilo ia passar por um processo. E o processo estava a ser doloroso, estava. E o processo pode estar a ser doloroso na tua vida. Mas lembra-te que há um propósito. E o propósito é melhor que o processo. Nós queremos é que o processo seja a mesma coisa que o propósito. Seja bom, seja fácil. Não, mas meu querido, o processo é mais difícil. Mas serve para tu cresceres. Serve para tu teres capacidade, mais capacidade de ser mais resiliente. No que diz respeito a servir e a viver uma vida com Deus, existem os dois lados da moeda, sucesso e sofrimento. Queres sucesso? Então vai haver sofrimento. Mas não, eu quero sucesso, mas quero que as coisas sejam... Para haver sucesso tem que haver sofrimento. Não é? As coisas não... Nós temos que lutar, temos que trabalhar, os irmãos, mesmo até a nível profissional, para termos sucesso, nós temos que fazer as coisas. Para sermos reconhecidos, não é uma questão de reconhecimento, não é para dizermos que somos os melhores, não, mas para haver reconhecimento, nós passamos, às vezes, por situações difíceis. Mas no fim olhamos para trás e disse, valeu a pena. Valeu a pena o processo para eu chegar aqui. Para chegar ao propósito. Sucesso e sofrimento. Gostamos do primeiro e tentamos evitar o segundo. Mas não podemos evitá-lo. Mas ambos fazem parte do plano de Deus. Tanto o sucesso, porque Deus quer que tu e eu sejamos pessoas de sucesso. Ou os irmãos não acreditam? Deus quer que tu e eu sejamos pessoas de sucesso, mesmo no nosso trabalho. Mesmo no nosso... a fazer... Eu não li aquele texto por acaso, quando nós começámos o culto. E o último versículo que eu li diz, tudo quanto vocês fizerem, façam em quem? Em nome... mas isso é só na igreja. Isso é só na vida espiritual. Não. Tudo. Mas Paulo está a falar para a igreja. Sim, está a falar para a igreja. E a igreja é o quê?
Então tudo o que vocês fizerem, tudo o que eu fizer, seja feito para Ele, como se fosse para Ele. Então na nossa vida secular, no trabalho secular, na escola, façam tudo como se fosse para Ele. Com excelência. Isso tem... Há um processo. Às vezes dói, às vezes as coisas queremos fazer com excelência e as pessoas não compreendem e há tantas coisas, há outras circunstâncias que levantam e vai custar, mas façam-no. Queres sucesso? E Deus quer que tu tenhas sucesso? Então vais ter sofrimento. Vai ser duro chegar lá, vai ser complicado. Como eu estava a dizer, gostamos do primeiro, tentamos evitar o segundo, mas ambos fazem parte. Quando Deus chamou Paulo para o ministério, disse, quando ele manda Ananias ir ter com Paulo para orar por Paulo, para que ele fosse curado, vai, porque este varão é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei com grandes coisas é necessário ele padecer. Qual era o propósito de Paulo? O propósito de Paulo foi fantástico. Agora, nós olhamos para a vida de Paulo, fantástico, uau, aquilo que ele conseguiu, a maneira como ele... Fantástico! Mas o processo, o processo foi duro, peso. Houve uma vez que, quase morto, foi picado, foi mordido por uma cobra, sofreu naufrágio. Que vidinha, é? Nós pensamos, Paulo era um excelente, o Senhor cuidava dele. O Senhor cuidava dele e o Senhor cuida de nós. Mas o Senhor não nos impede que nós passemos pelo sofrimento. Ele livra-nos, muitas vezes, no sofrimento. Ele está connosco no sofrimento. Mas muitas vezes, Ele deixa que nós passemos por sofrimento. Porque isso faz-nos crescer. Nós não gostamos. Há uns tempos atrás eu preguei aqui sobre a questão de não sabe bem, mas faz bem, né? O xarope. Minha mulher não gosta de xarope. Não toma xarope. Porque não sabem bem. Né? Não sabem bem, mas fazem bem. O processo, mas eu não gosto deste processo. Pois, ele não sabe bem, mas ele vai-te fazer bem. Porque está incluído no pacote. Queremos o propósito de Deus, queremos tudo, queremos o reino. Venha ao teu reino. Mas o processo para vir o reino é fazer a vontade dele. O processo para que o reino venha tem que ser fazer a vontade dele. Gostamos do reino, mas às vezes fazer a vontade de Deus. Paulo sabia para o que... Paulo sabia. E mesmo assim, ele foi. Porque ele sabia qual era o propósito. E o caminho para chegar lá, Deus sabe, Deus conhece. Deus vai estar lá. Deus vai continuar a estar no caminho para te levar ao propósito que Ele quer. Seja ele difícil, seja ele menos difícil. E os irmãos perguntam, pois, mas há uns que sofrem mais. Mas isso não sei, irmão. Isso aí, quando lá chegarem em cima, perguntem a Deus. Vamos ter tempo para fazer muitas perguntas. Ou não? Sei lá se eu vou fazer perguntas. Mas vamos ter tempo lá. Eu não sei porque é que alguns sofrem mais do que outros. Eu sei é que há uma, né? O salmista diz, porque é que sofre o justo? Eu não sei porquê. Eu sei é que isto faz parte do processo. Para que eu cresça, para que eu me desenvolva. Não é para me deitar abaixo. O sofrimento não serve para te deitar abaixo, serve para te fazer crescer. Os tempos difíceis não fizeram com que Paulo duvidasse da fé. Ou do Deus que ele servia, pelo contrário, fizeram-no crescer e desenvolver o ministério de sucesso. Os tempos difíceis não fizeram com que José duvidasse, tornaram-no resiliente e ele chegou lá. E ele foi colocado para o sítio que Deus queria que ele fosse colocado. No tempo certo, no momento certo, José estava lá. É porque Deus não se engana nos cálculos. Deus tem um propósito. E no momento certo acontecem as coisas. Agora,
naquele espaço de tempo, ao processo, que às vezes nós não entendemos, mas Ele está no controle de todas as coisas. Enfrentar um desafio revela capacidades escondidas dentro de nós, que de outra teriam ficado adormecidas. Vejam as coisas pelo lado positivo. Estás a passar uma dificuldade, isso veio para trazer, para te revelar aquilo que tu és capaz. Às vezes nós não percebemos como é que eu fui capaz. Claramente com a ajuda de Deus, porque Ele nos capacita para isso. Ele nos dá força para nós suportarmos, irmãos. Tal como nós descobrimos o que está dentro de uma besnaga de pasta de dentes, quando é que nós descobrimos? Quando ela é... Quando a gente agarra na besnaga e sai ou não sai o que lá está dentro. A adversidade revela aquilo de que tu e eu somos feitos. E nós somos feitos à imagem de Deus. Portanto, quando somos espremidos, o que é que tem que revelar? Deus. O caráter dele. E às vezes o que sai de lá não é o caráter de Deus, é as nossas pancadas, as nossas idiosincrasias, as nossas trolitadas. Mas o que tem que revelar, quando somos espremidos como uma besnaga, o que tem que sair de lá de dentro é Deus. O que saiu dentro da vida de José foi Deus. O que saiu dentro da vida de Paulo foi Deus. E o caráter de Deus. O que é que sai da nossa vida quando somos espremidos? Isso cada um responde. Deus podia ter deixado Abraão ficar no conforto de Ur. Podia. E podia deixar Moisés no esplendor da corte de Faraó. Também podia. Ele podia ter mantido Daniel fora da cova dos leões. Podia. Ele podia ter posto Neemias fora do cativeiro, não passar por toda aquela situação. Podia não deixar que Jonas fosse parar dentro daquele peixe, ou pronto, da baleia. Isso era uma baleia, isso era um grande peixe. Deus podia ter deixado João Batista longe de Herodes e Paulo fora das prisões e dos açoites. Mas não. Ele permitiu que tudo isso acontecesse. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e especialmente olhamos para aquela que nós chamamos a galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus, no capítulo 12, nós começamos a ler o texto e vimos aquilo, 12 não, capítulo 11, perdão. Ouvimos todos os exemplos que aparecem lá, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, olhamos Isaac, Jacó, José, Moisés, tantos outros, e depois no verso 32 o escritor diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escamparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. Todos estes todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o que dizer desta gente? O que dizer daqueles que foram mortos no circo máximo em Roma, que eram lançados às feras? Porque é que Deus permitiu aquele processo na vida deles? Porque é que Deus não os livrou?
Deus podia fazer um milagre ali e aquela gente acreditar em Deus, mas os processos de Deus não são sempre iguais, porque o propósito de Deus para cada um de nós é diferente. E aquela gente, o propósito daquela gente que foi morta e que está descrita aqui e que continua a morrer gente que tem propósito de Deus, serve para glorificar o nome de Deus. Mas como é que isso pode glorificar? Através do sofrimento. Porque é que Deus... Meu querido, eu não sei porquê, mas eu sei que através deles, Deus é glorificado. O que é que sai quando é espremido? Flávio Josefo descreve alguns horrores, não é, de que se vivia no circo máximo. Numa daquelas descrições ele diz que numa daquelas vezes em que os cristãos eram lançados à arena e eram abertas as jaulas dos leões, dos tigres, entre os gritos de dor ouvia-se glorificar a Deus. O propósito daquela gente foi ter morrido ali. E o processo foi doloroso, mas o propósito glorificou a Deus. Nós não sabemos o impacto que teve na vida dos outros, mas Flávio Josefo disse que teve muito impacto na vida daquilo que viam. Como é que esta gente a morrer ainda levanta as mãos para o céu e adora a Deus? Lembram-se de Estevão? Impactou ou não impactou a vida de Paulo? O processo foi doloroso, mas o propósito dele foi impactar a vida. O teu processo pode ser doloroso, mas o propósito é melhor. Podes não perceber, podes não entender, mas o propósito é melhor. Ele podia ter feito tudo isto, podia ter deixado de fora toda esta gente que eu falei há pouco, mas não o fez. De facto, ele usou cada uma das adversidades, as provações, para os aproximar dele mesmo, para produzir perseverança, caráter e esperança. O caráter de Cristo forma-se em nós não apenas nas bênçãos, nas coisas boas, mas também ele se forma através das circunstâncias adversas. O que aconteceu e o que acontece quando se perde tudo, menos Deus, e depois se descobre que Deus é suficiente. O que é que acontece? Acontece uma alegria enorme, porque Ele é suficiente para ti. Ele é suficiente. Sentimos a sua presença de uma forma como nunca antes sentimos. Então a pergunta é, vamos nos aguentar em meio às adversidades ou vamos nos desmoronar? Quando Paulo pensava que não conseguia aguentar mais, Deus disse-lhe, a minha graça é tudo o que tu precisas. Pois o meu poder tem a sua perfeita manifestação na tua fraqueza. Então, com muita alegria, me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Sim, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nos problemas que sofro por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. É otimista ou não é? O maior otimista nós queremos. Aqui. Por isso eu tenho prazer. Sim, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, nos problemas que sofro por causa de Cristo. Eu tenho prazer nisto, que isto é um processo que me vai levar a um propósito maior. Nenhum problema, nenhuma adversidade, provação ou provação é maior do que o nosso Deus, nem nos separa dele. Pelo contrário, leva-nos mais perto dele. Então, meu irmão, minha irmã, existe crescimento pós-traumático. E existe crescimento pós-traumático. O trauma dói, dói, mas faz-te crescer. Torna-te mais resiliente. Não deixes que isso, porque o nosso adversário ele agarra nisso e vai tentar transformar. Pois tu és um desgraçado, não vale a pena. Tu não tens forças. Pois sozinho não, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Porque Ele já fez tudo.
No mundo tereis aflições, mas como eu estava a dizer há bocado, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Não se deixem abater, não deixem entrar nesta espiral. Olhem para mim, sejam otimistas, porque eu sou um Deus otimista, diz Deus. Às vezes gastamos tanto tempo da nossa vida com pessimismo, com isso não vai dar, eu não tenho força, pois. Está aqui tudo. Ele deixou-te a forma como tu consegues lá chegar. Não te disse que o processo ia ser fácil, mas o propósito vai ser extraordinário. Por muito que o processo seja difícil, lembra-te que o processo vai ser extraordinário. Então, vale a pena sofrer. Vale a pena? Pastor, não diga isso. Vale a pena sofrer. Porque quando nós sofremos, quando nós percebemos isto, nós vemos, temos a consciência de que se não fosse Deus, nós possamos pensar nisto e viver um cristianismo otimista, não um cristianismo pessimista. O que é que vai ser de nós agora? E agora todas estas mudanças estão a acontecer. Animem-se, irmão. Como é que o irmão pode estar tão animado? Eu estou, porque Jesus está mais perto. Amém? Eu estou animado porque Jesus está mais perto. Amanhã ele ainda está mais perto. Isso é que nos anima. Não temos que viver, e agora o que é que vai acontecer? E agora vai ser o outro. Depois alguns aparecem, o anticristo. Eu quero lá saber. Eu não ando para saber quem é o anticristo. Eu quero saber mais de Cristo. Isso é que eu quero saber. Eu quero viver. Porque quando me vão espremer, o que vai sair de mim é Cristo. Paulo diz aos Gálatas: vocês têm a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, então pensemos como Ele. E Cristo foi o maior otimista. Até na cruz Ele foi otimista. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então temos o exemplo de um otimista para seguir. E este é o exemplo que a Bíblia nos deixa. O exemplo de Cristo. E que nós a cada dia possamos segui-lo. Amém? E aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo, agora em casa, os irmãos vão remoer tudo isto. Que o Espírito Santo possa ainda falar mais aos vossos corações. Amém? Aleluia. Pai, nesta tarde,